Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara, estou aqui com Josi, que representa aí o projeto Cores do Amanhã, e veio contar um pouquinho para a gente como foi essa trajetória de Josi no universo do impacto social, o que é o Cores do Amanhã e como foi que ela se envolveu aí nessa causa. Josi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e é um prazer recebê-la aqui hoje e que você se sinta muito confortável para compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua história. Nossa, um prazer, né, gente? Um prazer meu, né? Contar um pouquinho da história do Cores é contar um pouquinho da minha história também. Eu me chamo Josi, né? Nasci do lado de um presídio, né? Eu acho que a história do Cores tem um pouco a ver com minha vivência com minha comunidade. Então, o Cores do Amanhã, na verdade, eu não imaginava que eu ia fazer parte de alguma ação, algum projeto. Mas foi minha própria vida que foi se transformando. Eh, Como eu já falei, né, eu cresci do lado de um presídio e era uma comunidade que eu não percebia na infância, mas que tinha muita violência, assim como outros bairros, né. Nós somos Desculpa já te interromper. Qual é a comunidade? Sancho, né, Sancho. Sancho Totó é uma divisa. Que é assim, o presídio Aníbal Bruno, ele é um dos maiores presídios da América Latina. Só que hoje ele foi dividido em 3 e agora em 4, e aí o Sancho se tornou o menor bairro. Mas Entendi. por que o menor bairro? Porque o presídio é enorme. Então ele pega, os 4 bairros ao redor dele, e aí pega Sancho, pega Tegipió, essas áreas todas ele ocupa, sabe? E é ali que nasceu o E é ali Cores. que nasceu o Cores, do ladinho do presídio Aníbal Bruno. Começou com a iniciativa da minha mãe, desde pequena eu via minha mãe fazer, festinha para as crianças, minha mãe dava aula de reforço, e eu não percebia muito ainda o porquê disso, né, eu muito pequena, então ela sempre me levava para ações, me levava para umas creches para ajudar, e começou a fazer festinhas, né, essas festinhas foi crescendo e eu na adolescência ficava querendo ajudar. Um monte de criança, para mim aquilo tudo era uma brincadeira. Foi até que chegou na minha adolescência e eu comecei a perceber algumas coisas acontecer à minha volta. Sim. Assim, na minha rua, pelo menos 2 jovens morreram dentro de casa, assim, foram assassinados. E eu comecei a perceber que o tráfico, ele estava influenciando na vida dos jovens da comunidade. E aí eu comecei a perceber que o que minha mãe estava fazendo era tentar ajudar, trazer um destino diferente para essas Mudar um crianças, pouco a né. realidade ali das crianças, né? Isso. E ela como professora, é mulher negra, professora, educadora, então ela já fazia aquele trabalho de formiguinha e eu fiquei me oferecendo para ajudar. E aí nesse processo eu comecei a ser voluntária em vários espaços, mesmo já trabalhando em outros espaços, mas eu comecei a ser voluntária. E eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, queria pintar tudo. Mas aí eu pensava, como é que eu podia ajudar se eu só sabia desenhar, né? Foi quando eu me tornei grafiteira, né? Porque eu já estava dando oficina em alguns presídios, nas FUNASES, e eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu via dentro das FUNASES, nos presídios, em outras comunidades, tinha lá na minha comunidade. Foi quando eu virei grafiteira, me envolvi no movimento hip hop e entendi realmente o que minha mãe estava fazendo. E aí eu disse: "Nossa, eu estou ajudando tanta comunidade, por que não ajudar a minha, né?". E aí foi quando eu pedi a ela: "Mãe, posso dar uma oficina aqui de grafite, de desenho com as crianças?". Me juntei com 3 amigos grafiteiros, né, que é o Luter, o Boris e o Florim, também coletivos da comunidade, Charada, Djaga. Me juntei com os meninos e a gente fundou o Coro da Manhã. E aí ela dizia: "Mas vocês vão dar aula de quê aqui?". Eu disse: "Vai dar aula de arte". E aí a gente começou, a turminha do reforço começou a ter aula de arte. Foi a primeira oficina da gente, foi uma oficina de pintura, de desenho, e a gente não parou mais, né. Essa trajetória aí nesse terracinho tá para mais de 20 anos, mas o Cores a gente fundou mesmo em 2009. E aí foi quando eu comecei a entender, né, a importância do trabalho da minha mãe e também de eu dar continuidade nesse trabalho de uma forma que eu pudesse fortalecer mais. Aí eu comecei a juntar os artistas do bairro
e as pessoas de esporte também. Ah, você Cada um que tivesse uma habilidade, né, E ia se juntando ali para causar realmente assim mudar, né, a realidade ali do entorno. E por que Cores do Amanhã? Por que esse nome? quando a gente começou assim, como a gente começou do grafite, do movimento hip hop, tem essa coisa da pintura, das cores, a gente dizia sempre que a gente queria um amanhã diferente, um amanhã colorido para essas crianças. E aí teve um momento que a gente estava dando oficina lá na Funase, que um jovem, a gente ia pintar o muro da Funase, naquela época o grafite era bem difícil ainda nesses espaços. Aí um jovem fez um desenho e ele colocou assim: os pensamentos são livres, e quais as cores. Aí eu disse: não é. Aí ele disse: para mim, eu vou botar o nome do meu desenho, Cores da Liberdade. Porque ele desejava a liberdade dele, né? E a gente ficou muito com isso. Poxa, que legal, né? E o que é que a gente deseja como coletivo? Aí a gente dizia: poxa, a gente queria que as cores fosse para um novo amanhã, para essas crianças, né? A gente pudesse usar as cores para um novo amanhã. Aí acabou que ficou Cores do Amanhã, Cores do Amanhã. Me É como se brincar. o que vocês fazem, assim, essa coisa das cores, dessem um novo significado, né? Ressignificasse aquilo ali. Isso. Aí a gente guardou esse nome, né? Aí os meninos, Cores do Amanhã, parece um nome de escolinha, tá? Ficaram brincando. Mas aí teve todo um sentido para a gente nessa trajetória, porque a gente viu que começou realmente através das cores a transformar a vida dessas crianças. E assim, você citou que já são 20 anos aí de atuação, né? E nesses 20 anos, se você pudesse citar, assim, uma história que mais te impactou nessa trajetória. Eu sei que são várias, Claro. é uma trajetória longa, mas se você pudesse citar a que tá vindo aí no seu coração agora. A gente está completando 16 anos oficial, assim, de cartório agora, dia 30 de abril, estamos de parabéns, 16 Eita! anos, somos um adolescente, né? 16 anos, mas assim, a gente já vivenciou tanta coisa, tanta... E a gente viu que além da arte, a gente nasceu não só para levar cultura, levar arte, levar esporte, a gente percebeu que a gente também era necessário na comunidade. Porque você falou com o coração, eu lembrei agora do período das enchentes, sabe? Eu vi que o Cores não era só um espaço mais de oferecer oficinas culturais. A gente fez um trabalho enorme, assim, no período das enchentes. E a gente viu muita cena, assim, muitas cenas impactantes. E a gente viu como era importante os voluntários estar ali naquele momento, sabe? Socorrendo as pessoas. A Kombi, como foi importante ter uma Kombi nesse momento para socorrer as pessoas. Levar alimento onde não conseguia chegar um acesso. E teve uma cena bem marcante, assim, que a gente estava vendo o pessoal atravessando uma comunidade que estava isolada. E eles estavam atravessando para pegar a marmita. E eu ainda me lembro, assim, pessoa atravessando e uma criança, mulher, um monte de gente, e vinha um monte de porcos, sabe? Assim, um monte de porquinho atravessando junto com o pessoal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente chegou, né? Assim, a humanidade, assim, às vezes eu fico pensando, né? Você chegar numa situação, você tá morando numa situação de risco, você está atravessando ali numa área alagada, junto com os animais, assim, Nível de correndo vulnerabilidade. o nível de vulnerabilidade. Eu comecei a refletir que o Cores era algo além só do grafite, sabe? Muita gente conhece a gente por causa do grafite, mas levar comida, socorrer a população, oferecer essas oficinas para que as crianças não se envolvam mais com esse tráfico, eu acho que vai além disso, sabe? Eu acho que é uma das coisas bem fortes, fora crianças que hoje já estão jovens, adolescentes que já viraram educadores, que eu tenho orgulho de dizer que a gente tem, pais que infelizmente estão encarcerados e que pedem a gente para a gente cuidar dos filhos, né? Que para eles ter um destino diferente. São muitas lembranças boas, assim, que eu acho que isso aí não tem preço mesmo, não. É, Você falou algumas das atividades que vocês fazem, né? Então, você citou a oficina, tem aí as aulas de pintura, mas hoje, quais são as principais atividades, assim? O que é que vocês realizam no Cores da Manhã? É uma junção de forças, né? A gente tem mais ou menos 85 voluntários 85 voluntários. que eles revezam em horários e a gente faz uma escala de oficinas. Então, por dia, no mínimo, a gente tem 4 oficinas.
sempre no contraturno da escola, tarde e noite, quando as crianças largam, os jovens largam. De segunda a sexta? Segunda a sábado. Sábado o dia todo. E aí, são mais ou menos 30 oficinas funcionando por período e a gente abre inscrição a cada 6 meses. O atendimento dá mais ou menos 750 atendidos direto, assim, nessas Todo oficinas. mês? Sim, a cada 6 meses a gente abre matrícula, Entendi. né? Aí a média de vagas é essa. Só que a gente viu que cresceu muito, a gente achou pouco, também adotou uma quadra na comunidade, porque o Cores é bem pequenininho, e aí a gente construiu o primeiro andar, construiu o segundo andar, e aí esse ano passado a gente teve uma vitória, que foi uma reforma numa quadra, que justamente era outro ponto muito difícil, que já tinha falecido alguns jovens, então era um espaço que ninguém queria ir lá. E hoje, graças a essa parceria que a gente conseguiu com a outra ONG, inclusive, né, foram incubadas, que foi a Love Football, Eita! eles Mano. reformaram, isso exatamente, com o Mano, com Karina, eles reformaram a quadra e aí a gente conseguiu, junto com essa parceria, trazer mais oficinas e atender ainda mais um público jovem também, Sim. com vôlei, basquete, futebol feminino, futebol masculino, infantil. Aí as Foi muito oficinas de bom. contraturno, como é que funciona? A gente divide esses horários, né, numa escala de oficina, e aí a gente fica mais ou menos com 4 oficinas no Cores e 2 oficinas na quadra. A gente tem em média 6 oficinas. Tarde e noite, cada professor se dedica tipo de 1 a 2 horas por oficina, e são voluntários diversos, assim, profissionais diversos, que vêm de outros bairros também, ajudar. Que aí a gente começou a juntar essas forças, né, com os outros coletivos, com outras ONGs. E hoje a gente funciona assim, né? Oferecendo as oficinas, mas também sempre tentando trazer outras coisas, cursos profissionalizantes. A gente fez algumas parcerias bem legais com vocês aqui, como aquele curso de pintura, né, da Ikine. Foi muito bom, foi muito especial. E foi quando justamente a gente teve arriscamos, né, de comprar a escola. Que aí o espaço expandiu, né, com a compra da escola. E o curso foi justamente quando a gente inaugurou a escola. Então a gente pintou a escola, ganhamos mais salas e agora a gente deu uma respirada que o espaço está conseguindo contemplar a quantidade de alunos, né? Porque a gente ficava muito apertada, a gente ocupava até a rua e hoje, graças a Deus, a gente tá nessa A luta. sede é própria de vocês? É própria. É Em própria. Vitória. E agora a escola estamos pagando, né? Estamos na campanha agora para pagar a escola. Fiado. Não, mas vai dar certo. No final, inclusive, eu queria até que você falasse aqui para quem está nos assistindo também as formas de apoiar e o Cores da Manhã. Mas, continuando, são 20 anos de trajetória, onde você falou que oficial, né, no cartório são 16. Mas você conseguiria, assim, mensurar um pouco do impacto que vocês causam em números? Tipo assim, quantas crianças, quantos jovens eles já foram atendidos ao decorrer dessa trajetória? É um número bem difícil para a gente, porque além de atender lá na nossa comunidade, a gente ainda atendeu de forma itinerante, sabe? Mas chega anualmente a 4.000 famílias, anualmente, assim. Porque a gente tem as matrículas e ainda tem as ações sociais, né? Mas anualmente é em média 4.000 famílias que a gente consegue atingir de forma direta. Caramba. Assim, Número alto. o Cores, a gente, no começo, a gente tentou fortalecer muito uma rede. A gente, tipo, tinha uma associação que ia abrir, aí não tinha condições, aí a gente ia lá com a combizinha, aí ajudava a pintar, fazia mutirão de limpeza, ajudava a pintar, pintava a fachada. Então, isso gerou muitas trocas boas, sabe? Por onde a gente passou, a gente foi muito acolhido e a gente acabou adotando algumas dessas comunidades também. Quando você fala combizinha, eu fiquei curiosa. É um transporte que vocês usam para pegar as crianças, é o quê? Essa Kombi foi um dos primeiros prêmios que a gente ganhou, que foi um prêmio de hip hop, e nesse período a gente estava naquela correria de tentar ajudar outros coletivos. E a gente pensava, o que é muito importante para a gente é um transporte, né? Sim. E aí a gente comprou uma Kombizinha muito velhinha, e ela é toda azul, aí a gente até brinca que é o Cores Móvel, e aí por onde a gente vai, o pessoal vê a Kombi azul do Cores, fala, ela vai o Cores. E aí ela já bateu o motor, Vanessa da Mata fez uma live para
comprar um motor novo, foi até no período da pandemia, mas a gente resiste muito com essa Kombi, levando ainda donativos e ajudando outros espaços. Quando a gente ganha alguma doação, normalmente a gente sempre divide com algum projeto, sabe? Principalmente com a Casa Florescer da Casa Rosa, Projeto Manaçu, sabe? A gente está sempre tentando ajudar os parceiros da casa também. Foi bom porque eu já vou pegar gancho aí no que você falou, que é doação. A gente sabe que hoje, para deixar, para manter, né, um projeto social de pé, no sentido de sustentabilidade, é complicado, é difícil. E eu queria saber como é que vocês fazem hoje para conseguir, né, oferecer essas atividades, porque creio eu que os meninos eles lancham. Então, como é que vocês fazem para conseguir manter essa estrutura de pé? É uma luta diária, né? Eu até brinco assim, gente, eu sou pidona, porque eu que fico nessa parte, assim, né, de estar à frente, de falar com os parceiros, mas a gente está sempre, diariamente, pedindo doação, né? Seja de alimentos, por causa dos lanches, seja de roupa, material para as oficinas. E aí a gente buscou as parcerias diversas, a gente buscou o Banco de Alimentos do Sesc, para a gente garantir o lanche, a gente conseguiu. A gente faz campanha mesmo na internet. Contamos com pessoas físicas também que chegam lá, às vezes chega lá com um pacote de pipoca, com biscoito. E então, assim, a forma de ajudar o Cores, normalmente eu não costumo dizer, eu preciso de tal dinheiro, eu preciso do lanche, eu preciso de uma roupa. A gente tem um bazar, que a gente decidiu abrir um bazar fixo, uma lojinha social, a gente abriu uma loja social. E essa loja social é o que consegue pagar, tipo, passagem dos professores, voluntários. Como eles vêm de outros bairros, eu preciso sempre ter uma passagem, comprar uma água mineral, é o bazar que segura isso. Ainda vivemos de grafite, mas é realmente difícil, né? Porque hoje tem muito grafite por aí, só que o nosso grafite tem uma causa Sim. atrás dele, então quem precisar de trabalho de grafite, estamos aqui. E digitando sempre projetos, né? A formação, a incubação para a gente do Porto foi bem importante, porque também a gente abriu a mente para essa coisa de é necessário fazer os cadastros, digitar projeto, então a gente está sempre tentando algum projeto para conseguir se sustentar. Mas o tempo todo a gente pede doação, a gente tem um Instagram, a gente tem uma conta institucional, né, que é segura, tem um Pix, que é nosso CNPJ, já vou deixar aí o CNPJ para vocês. E assim, qualquer ajuda, às vezes a pessoa fala assim, só posso doar R$ 10, mas esses R$ 10 vai estar pagando a passagem voluntária, ou vai estar comprando um lanche. Então, toda ajuda é bem-vinda. E são N formas de ajudar, né? E Seja por doação financeira, seja por doação de alimentos, roupas, até o próprio voluntariado também, né? Caso tenha alguém assistindo a gente, tenha alguma habilidade, tenha alguma expertise que queira compartilhar, acho que é super válida também. Já é mais uma oficina aí pro Torres. Mas eu queria falar agora um pouquinho sobre o processo de incubação de vocês, né? Você citou aí o período de incubação que passou aqui no Porto. E eu queria saber como é que foi aí esse processo para vocês, como foi o antes e o pós-incubação, como foi que isso impactou positivamente aí no Cores da Manhã. a gente sempre foi um grupo muito de artistas, né? Eu sou grafiteira, os fundadores são grafiteiros, as pessoas que iam chegando eram da capoeira, do karatê, mas a gente nunca teve um administrativo estruturado. Então era só um grupo de artistas querendo ajudar a comunidade, trabalha com cultura, trabalha com esporte, mas nunca tivemos assim, o captador de recurso, a diretora de projetos, nunca tivemos isso. Então era só um coletivo fazendo o movimento acontecer e dependendo de doações e de voluntários. A força vem dos voluntários, mas desde que o Cores, né, que eu consegui fazer a formação, que eu comecei a participar dessa formação, eu tive uma virada de chave, né? Foi quando eu comecei a entender que era importante deixar certidões atualizadas, documentos atualizados, que era importante estar buscando editais. Hoje a gente já concorre a editais estaduais, municipais e até federais, até emendas parlamentares a gente hoje já buscou também. Então a gente deu um passo à frente através desse estudo, né? Porque foi realmente uma formação que eu agradeço demais por ter passado, porque foi realmente uma virada de chave para mim, né? Como a pessoa que está administrando o projeto, foi o que abriu minha mente, que era importante estudar um pouco mais e me informar mais e trocar nessa rede, porque
A incubação também incentivava muito a gente fazer trocas, né, assim, aprender com o outro, e um ajudando o outro, como é o caso que eu dei o exemplo aqui da Love Futebol, né, a gente se conheceu com esse carinho na incubação, e hoje a gente é parceira, trabalhamos juntos, ela trouxe um projeto de esportes para lá, e a reforma da quadra, então eu acho que foi um processo muito valioso, e que a gente só tem a agradecer, assim, porque você ser só artista, você acha assim: "Mas será que eu estou ajudando?". E muitas vezes você quer desistir, né, você pensa: "Ah, eu estou sozinha, a gente não tem verba, a gente não tem um patrocínio fixo, a gente tem que estar pedindo o tempo todo doação". Mas as formações, elas nos ajudam, né, a ter esse conteúdo a mais, buscar projetos. E mostra como é importante também, os líderes, as iniciativas sociais, elas estarem atentas à importância, como você falou, da profissionalização, né. Isso. Não é porque você só está ali com um grupo de amigos que está entregando a marmita, que o seu É, impacto é pequeno, que você está fazendo pouco. Não, você pode transformar aquilo ali, em um projeto mais robusto, formalizado, tem que estar atento sim às áreas de gestão, então contabilidade, isso. jurídico, como você falou. Deixar todos os documentos sempre em dia, a prestação de contas também Sim, é aprendi muito sobre isso, importantíssimo, é. porque se a gente recebe ali, uma doação de um parceiro, como é que a gente vai mostrar para aquele parceiro que o dinheiro dele ele foi bem investido, porque ele está causando impacto, né, em outras É. famílias do território. E muita gente pensa assim: "Ah, o Cores é grande, o Cores cresceu", mas na verdade é que a luta cresceu, né, a quantidade de alunos cresceu, mas com isso, graças a Deus, né, Deus à frente sempre, os voluntários também cresceram, né, as mães, eu tenho muitas senhoras idosas voluntárias, eu tenho muitas mães, então a gente começou a se aproximar mais da família para se fortalecer. A gente cresceu também em trabalho. E com isso a gente precisa procurar uma estrutura melhor, Sim. né, por isso que a gente tanto de espaço físico como buscar outros projetos para também se manter. Sim. Se a gente fosse agora falar sobre sonho, Josi, eu sei que vocês já conquistaram muita coisa, aos pouquinhos vocês estão conquistando mais coisas, ganhando mais espaço, visibilidade, ampliando o impacto que vocês já causam, mas a gente continua sonhando e a gente tem aquele sonhozinho ali guardado no coração. Então, atualmente, qual é o sonho da Josi pro Cores da Manhã? Meu sonho para o Cores da Manhã é que a gente consiga respirar, assim, com tranquilidade, conseguir parceiros fixos, sabe, conseguir comprar material. Eu acho que o meu sonho é ver as oficinas bem acolhidas e estruturadas, porque os voluntários fazem um trabalho tão dedicado e às vezes é tão difícil para mim, você tá pedindo, você tá tentando aquela doação o tempo todo, às vezes eu posto até no Instagram: "Gente, tô precisando de doação de instrumento musical, tô precisando de doação de tinta, tô precisando", a gente faz muita ação, assim, voluntária, mas às vezes a gente sente falta de um parceiro fixo, um parceiro que entenda a nossa causa e que não esteja só doando de forma pontual, mas que esteja junto mesmo, e que venha fazer junto também com a gente. Eu acho que é um sonho, que as coisas fluam através de projeto ou de doação, para que a gente dê mais oportunidade para esses jovens. E como é que você imagina, assim, o futuro do Cores? Imagina com mais uma sede, ampliando ainda mais esse espaço. Sei que vocês pegaram, como você falou, uma quadra agora, mas imagina se o Cores conseguisse expandir ainda mais para vocês abraçarem ainda mais jovens. E eu imagino reformado, que tem a ver com sonho também, né, uma reforma, porque querendo ou não, a gente pegou uma escola, mas essa escola ela estava abandonada há 10 anos, então ela está cheia de problemas, né, a gente está cheia de coisas para se fazer, o telhado molhando, toda a parte elétrica, hidráulica, assim, eu sonho também e almejo para o futuro, um Cores reformado e com mais conforto para aquelas crianças. Que lindo. E se você pudesse, assim, mandar uma mensagem para quem está nos assistindo agora e tem aquele desejo, sabe, lá no fundo do coração, em começar um projeto social, em ajudar outras pessoas, em abraçar uma causa, qual era a mensagem que você passaria? Olha, você falou de sonho, né, e quando eu estou com as crianças, às vezes, quando eu vou dar uma oficina em outra
comunidade, eu peço para levantarem a mão e eu sempre pergunto assim, alguém aqui tem sonho? Aí eu começo levantando a minha. E é muito importante seguir esse sonho, né? O que eu digo para as pessoas é que lutem pelo seu sonho. Porque é como eu comecei a dizer, eu só sabia desenhar. E eu nunca imaginei que só saber desenhar ou só saber gostar de pintar, né? Porque eu não sou uma grande profissional de desenho, mas eu gosto de desenhar, gosto de pintar. Mas veja que essa foi a ferramenta que eu tive para mudar a minha comunidade, né? Até hoje, a gente está marcando agora um mutirão no presídio, vai acabar com aquela cor lá do presídio. Então a gente usa a arte para mudar a vida mesmo e mudar a realidade da comunidade. Então, se você tem um sonho e tem um projeto, vá em frente, acredite, né? Levante todos os dias com vontade e coloque Deus à frente que vai dar certo, vai dar certo. E pare de sonhar, porque às vezes você fala, só sei tocar violão, só sei, só sei pedir. E as coisas acontecem quando a gente coloca Deus à frente. E teria alguma dica também para quem está começando agora? A dica é ter um foco, né? Porque a gente, assim, esses 16 anos que eu estou contando aqui, sorrindo, não foi fácil, né? Não, não é fácil você chegar um dia lá que tem as crianças, já eu chego lá, 20 crianças do futebol e eu não tenho lanche. Então, chega esses dias, sabe? E é muito difícil você dizer não a uma criança, dizer, ó, hoje não tem lanche. Mas é persistir, insistir e correr atrás dos parceiros certos, pessoas de coração bom. E a gente não pode desistir da bondade, né? Porque o bem sempre vai vencer, vai prevalecer. E a gente acredita, né, no ser humano e no melhor das pessoas. Por isso eu acho que também eu não desisto. Assim, eu fico vendo que vale a pena pelas crianças e ainda tem muita gente boa que quer ajudar. Então vão em frente que você vai encontrar também pessoas de coração bom para lhe ajudar. E se profissionalizem também, né? Que a formação é importante, a qualificação. Jo, a gente está aqui se encaminhando para o final, mas antes eu queria que você pudesse falar para quem está nos assistindo as formas de apoiar aí o Cores. A gente já falou que existem N formas, mas eu queria que você relembrasse aí para o público que está nos assistindo como é que eles podem apoiar essa causa, como é que eles podem chegar junto do Cores do Amanhã. A gente tem uma escola agora que está precisando de reforma, de reparo. Então, se você puder ajudar de alguma forma, às vezes com material, com cimento, telha. E no dia a dia a gente precisa muito, né, acolher essas crianças com lanche, com material. Então, eu tenho mais de 30 oficinas funcionando. Cada oficina tem uma necessidade diferente de material, seja de música, de percussão, de capoeira, as diversas, balé, dança popular. Vocês entrem lá no Instagram, @CorisDoAmanhã, para conhecer um pouquinho mais. E, assim, eu acho que manter isso tudo vivo depende muito de vocês, Sim. né? Então, se você chegar hoje com 2 biscoitos, com certeza vai nos ajudar. Se você chegar hoje no nosso Pix, não, Josi, eu não posso dar o biscoito, mas eu vou dar o dinheiro para comprar o biscoito, vai nos ajudar. E fora com roupas, né? Uma roupa em bom estado que a gente possa doar e também colocar no nosso bazar, na nossa lojinha social. A loja social também, eu tive muito incentivo de vocês, né? Porque eu via o modelo que vocês trabalham. Então, eu acho assim, ajudando doando roupa, ajudando doando alimentos, sendo voluntário, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas você é voluntário de quê? Ah, eu trabalho com TI. Nós somos artistas, então a gente não entende nada de TI. Então você já vai ser muito especial naquele espaço que a gente precisa, de pessoas de áreas diversas. E no dia a dia é mesmo esse acolhimento, estar com as crianças, livros infantis de leitura, né? Que a gente não tem uma grande biblioteca, mas tem um espacinho de leitura, gibi, livrozinho de leitura infantil, a gente também precisa. E de vocês lá, para conhecer o espaço e nos ajudar no mão na massa e mão na tinta. Ou seja, não falta formas de ajudar, né? Não tem Isso. como inventar desculpa. Jo, assim, eu queria agradecer de coração por você ter vindo até aqui, por você abrir o seu coração também, né? E falar um pouco como foi que você se envolveu, o que é o Cores do Amanhã, toda essa trajetória linda de vocês, que eu sei que houveram muitos desafios aí ao longo dessa caminhada, mas que o trabalho de vocês é muito significante e impacta diversas vidas. São 4.000 famílias atendidas, em um ano, então isso é um impacto grande. E assim, que você continue
tá? Que você conte com a gente também. Que vocês que estão nos assistindo apoiem a causa também. E só agradecer por você ter vindo até aqui para compartilhar um pouco da sua história com a gente. É isso, eu que agradeço. Primeiro a Deus, né, pela oportunidade. Peço a Ele saúde, sabedoria para seguir pedindo para essas crianças. Mas o que a gente faz é com muito amor. E agradecer a vocês pela oportunidade da gente divulgar um pouquinho do que a gente faz, com tanto carinho. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, que é @o Porto Social e @Rede Muda Mundo. E também acompanhe o Cores do Amanhã, que é @Cores da Manhã lá no Instagram. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, obrigada.